muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway between bloody medicines. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. James dead, baby. James dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, pessoal, eu sou o Wilmerson. E também... Marcelo Tinoco. Wilmerson, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mas este pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Sim, com certeza. Eu me chamo Wilmerson da Silva, eu sou de Fortaleza, Ceará, tenho 32 anos. Há 7 ou 8 anos atrás eu descobri essa grande paixão pelo cinema e comecei a estudar por conta própria, a fazer cursos. E hoje em dia o cinema é uma das grandes paixões da minha vida. E eu também coleciono mídia física, filmes em mídia física. E sou também um grande defensor do cinema brasileiro. E é isso, é um prazer estar aqui mais uma vez. Marcelo, você também já esteve aqui naquele episódio em que conversamos sobre filmes de ninja, naquele episódio que discutimos os filmes que influenciaram Bastardos Inglórios, e mais recentemente naqueles episódios que falamos de filmes de samurai e no episódio que nós falamos sobre a Edwige Fenech. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez pra gente? Fala, pessoal. Muito legal estar aqui mais uma vez. Eu sou o Marcelo, sou formado em pedagogia, mas sempre fui apaixonado por cinema desde novo, sempre vendo filmes cada vez mais e estudando, lendo por conta própria. E eu tenho, um site com meus irmãos chamado Cultura Pop a Rigor, onde eu falo um pouco das minhas paixões e o cinema é uma delas, Eu escrevo algumas coisas ali sobre os filmes que eu assisto e também tenho um podcast com meus irmãos, tá meio parado agora porque eu estou me dedicando a outro projeto, mas mês que vem vai estar de volta e de vez em quando estou aqui com o Thiago aí para papear sobre alguns filmes. É isso. Wilmerson, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os seus ouvintes? Deixa eu pensar aqui, eu vi sim. Eu vi no final de semana, eu assisti um filme que eu fiquei maluco assistindo esse filme. Eu acho que você assistiu ele já, Thiago. Acho que no Brasil ele se chama Corrida da Morte, ano 2000. É um filme que é produzido pelo Roger Corman, que infelizmente a gente perdeu esse ano, e é dirigido pelo diretor Paul Bartel. Esse filme, ele é de 1975, mas como está no título, ele se passa no ano 2000, então ele é uma ficção científica. É uma distopia também, onde no ano 2000 os Estados Unidos eles têm essa corrida anual onde os competidores têm que atravessar o país e eles têm que, durante esse percurso da corrida, eles têm que matar pessoas para poder acumularem pontos. Então não é só quem chega lá no final, que chega primeiro lá no fim da corrida que ganha. Na verdade é quem tem mais ponto. E o ponto é justamente que eles ganham atropelando pessoas. Então, com essa premissa louca, você vai lá assistir o filme e você, beleza, é louco. A premissa é louca, então é um filme louco. Só que nada, assim, realmente te prepara para cada nível de loucura que o filme vai progressivamente adicionando, sabe? Vai ficando cada vez algo assim, cada vez mais surreal, assim, mais maluco, mais inacreditável, mais absurdo. E é super divertido e também é bem político também, apesar dessa premissa absurda.
É um filme que fala muito sobre essa relação dos Estados Unidos com a violência, né? E achei massa esse filme, foi super legal assistir, foi super divertido. E eu fiquei pensando muito nele depois. Então, quero deixar essa indicação para quem puder procurar aí. Corrida da Morte, ano 2000. Esse filme é um clássico. Você viu esse filme também, não viu, Marcelo? Vi sim. Ah, é muito legal. Gosto bastante. Eu também gosto. Bem divertido. Uhum. Não, David Carradine, o Stallone tá nesse filme, não tá? O Stallone tá um ano antes do Rock. Ah, eu gosto muito. É muito massa, é muito massa. A cena que eles fazem aquela pegadinha tipo Papaléguas, que é... Acho que é Papaléguas, né? Que eles colocam uma pintura de um túnel pra enganar um dos motoristas, né? E aí o motorista cai, tipo... Poxa, genial, muito bom. Bom demais. E você, Marcelo, você viu alguma coisa legal? Cara, eu vou indicar uma surpresa que eu tive na semana passada, né? Que tínhamos marcado nesse programa aí sobre o Neo Geo. Aí eu comecei, né, a pesquisar listas, né, os nomes de filme aí, né, procurar na locadora e assistir. E aí assisti vários deles e um deles foi o Bris de 2019. Então, eu escolhi vários desses filmes apenas pelas imagens que eu vi. Eu sou muito assim, né? Às vezes eu vejo uma imagem interessante, uma foto interessante, e aí já fico interessado no filme. Então tá, né? Neo Geo, fui assistir semana passada e não vou falar muita coisa aqui para, né, para não dar spoiler, né, para o pessoal que for assistir ter a mesma surpresa que eu tive, porque o filme ele é sobre uma pintora que não está tendo um bloqueio, não consegue terminar a obra mais recente dela, então ela começa a usar droga, né? Então começa a ficar mais louca, vai embarcando aí numa viagem, coisa assim, e vai, né, ter uma conhecida dela, mas o amante, eles vão ter uma noite muito louca e a coisa vai virar depois disso, que vai vir uma virada no filme que eu não esperava. E aí ele vai mais para um outro gênero de filme de horror que, para mim, assim, ele não teve assim, muito a ver com Guiari, não. Mas eu gostei bastante da virada dele. Ele tem aquela estética que eu gosto, assim, estilo teve o Mandy mesmo em 2018. E aí eu curti bastante. É a minha indicação. Eu vi também esse filme e também me surpreendeu, assim, porque de repente, do nada, tem essa virada, você fica assim, peraí, o filme não é sobre isso, sabe? Pois é, assim, depois você pensando sobre o filme, tinha coisas que estava preparando para aquilo, mas eu estava esperando outra coisa completamente diferente, entende? Eu estava esperando que fosse só assim, muita doideira mesmo, muita viagem por causa das drogas. Também foi um filme também que me surpreendeu, assim, foi uma grata surpresa esse filme. Sim, eu não esperava depois aquela coisa toda, né? Como eu digo, isso eu posso dizer que depois tem eu não esperava aquela coisa, aquele sangue todo. Bem, vamos pro tema de hoje. A gente está encerrando, né, esse mês que foi dedicado ao Giallo. A gente começou lá no começo do mês falando sobre Mário Bava. Aí depois a gente falou sobre o Dario Argento. Na semana passada a gente falou sobre a Edvig Fenech. E hoje a gente vai falar sobre o Neo Giallo, né? Mas antes, como eu já perguntei para vocês, né, qual é a relação de vocês com o gênero de suspense, com o giallo,
em específico. Eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês conseguem reparar as influências do giallo em outros filmes mais recentes, sem falar dos Neo Gialli e sem falar dos slashers, né, porque a gente sempre menciona que esse subgênero do terror, o slasher, foi tremendamente influenciado pelo giallo, né? Mas eu gostaria de saber de vocês conseguem ver alguma coisa, assim, alguns filmes que lembram alguns temas, algumas escolhas estéticas, né? Eu pesquisando aqui, eu vi que, assim, tem muita gente que fala que as obras do Nicholas Winding Refn, né, o Drive, o Neon Demon, a iluminação deles lembra, né, o uso de cores vibrantes, lembra muito a estética giallo, né? Eu não sei, eu achei que é mais parecido com alguma coisa dos anos 80, mas eu não sei. Mas aí depois eu fui ver que o Nicholas Winding Refn tá trabalhando no remake de um giallo, né? Mas eu gostaria de saber de vocês conseguem ver alguma coisa assim, né, na obra desse diretor? Acho que eu concordo um pouco contigo, Thiago. Eu acho que dá pra tentar pensar um pouco no uso de cores dele, mas eu também não sei se eu concordo tão assim, não. Eu tava tentando pensar aqui, você me fez essa pergunta. Eu acho que um filme dos últimos anos que eu lembro que quando eu assisti na época no cinema, eu achei que ele pegava assim, emprestado umas coisas do giallo, fazia umas referências também. Foi acho que A Noite Passada em Sorro, acho que é o nome dele em português, que é o último filme do Edgar Wright, se eu não me engano, que é aquele terror, né? E eu notei, assim, também, novamente, essa questão das cores, principalmente, e um pouco da atmosfera. Mas o filme acaba indo novamente para essa questão do terror, né? Uhum. Então, é difícil, eu acho, fora do terror. Eu consigo, não atual, mas, na verdade, até contemporâneo do giallo, eu acho que o cinema policial italiano acabou pegando bastante coisa emprestada do giallo, né? Eu acho que, na verdade, até havia essa troca, assim, que são os filmes que a gente chama policiotescos, né? E eu acho que havia essa troca entre o policiotesco e o giallo. O policiotesco pegava um pouco do giallo, o giallo pegava um pouco do policiotesco. Acho que tem até alguns filmes que ficam um pouco ali pelo caminho. Tem um filme do Máximo Dallamano, tô tentando lembrar o nome, What Have They Done to Your Daughters? Acho que no Brasil essa tradução é o que eles fizeram às suas filhas, né? Que eu acho que esse filme, para mim, ele fica um pouco ali pelo caminho entre o policiotesco e o giallo, apesar de ele ser mais amplamente considerado um giallo mesmo. Você mencionou o Refn. Bom, do Refn até hoje eu só assisti o Drive e aquele Só Deus Perdoa. Uhum. E cheguei nessas listas de Neo Giallo a encontrar aquele Neon Demon, mas eu ainda não assisti esse filme. Não sei se ele se enquadra realmente num Giallo. Você chegou a assistir? Assisti. Se enquadra? Eu acho difícil, assim, eu não sei, eu não consigo ver esse filme como um giallo, não, assim, Então é a mesma questão do Brice que eu citei, né? Poxa, só se é por causa das cores, né? Porque eu acho que o pessoal pega, assim, as cores muito vibrantes e acha giallo. Aí o Mente também seria. Os filmes do Sim. Gaspar Noé. Exato. Também não outro recente, mas eu acho que o Brad Palma também tem alguns filmes que Vestida para Matar. Né? Principalmente Vestida para Matar. Principalmente esse. Até no podcast que o Tarantino tem, ele tem um episódio que ele fala de Alien feitos nos Estados Unidos, e esse é justamente o Vestido para Matar, e eu acho que o outro é Os Olhos de Laura Mars, se eu não me engano. Sim. Acaba que a gente pode considerar realmente como um giallo feito fora da Itália, ou até mesmo quase um slasher, né? Então, o Jonathan teve aqui no episódio do Argento, e ele me chamou a atenção, né, de como Prelúdio para Matar parece que me influenciou bastante o Vestido para Matar, né? O De Palma parece também que tem alguma coisa, né, na estética dele, principalmente também uma outra característica
do Giallo também é esse fetichismo visual. A gente vê isso muito na obra do Argento, né? E a questão do erotismo, que a gente vê também muito no caso do Martino, que pode ter influência, talvez possa ter influência, sim. Eu também acredito que tenha, nesse caso aí. Lembrei agora de um filme de 1981, o Night School, e ele saiu ali junto com aquele montão de slasher, né? Saiu ali em 81, só que eu assisti, eu acho que ele é mais um guiare americano do que um slasher. Que para mim, né, a principal diferença de um slasher para um guiare é que no guiare você tem a questão da identidade secreta, né, do assassino. Né? Uhum. A revelação que vai ser só no final. E esse filme tem isso. É uma coisa que só o novo slasher que vai adotar, né, ali a partir de Pânico. Exato. Aí, de uns tempos para cá, alguns diretores eles resolveram revitalizar o gênero, né? Aí surgiu esses chamados neo-gialli, e aí você vê alguns filmes que são claramente, né, assumidamente inspirados, né, no giallo, né? Você vai ter o Barbarian Sound Studio. Você vai ter até o remake. Será que a gente pode considerar o remake de Suspiria como Neo Giallo? Não sei. Mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma relação prévia com os Neo Gialli. Eu, particularmente, não tinha visto nenhum Neo Gialli. Acredita, Thiago? Eu sempre me concentrei mais nos Gialli original, né? Dos anos 70, anos 60, 80. E eu não tinha ainda procurado por filmes mais recentes. Então, definitivamente, era um grande ponto cego meu. Então, foi bem legal assistir os filmes que a gente vai discutir hoje. Sobre o novo Suspiria, não considero um gialli, não. Na verdade, tem até uma discussão se o original né? Tem até uma discussão sobre isso. Então, o novo, eu definitivamente não considero não gialli, não. É isso que eu fiquei na dúvida, né? Que o Suspiria que tem a questão sobrenatural, né? O Filomena também tem, né? Um pouco assim de uma coisa fantástica, né? Mas também muita gente o considera giallo. Eu não sei, talvez porque o Fenômeno tem um assassino que você tem que descobrir a identidade desse assassino, que não está ligado ao lance paranormal. Entendi. Eu não sei, talvez seja isso. Faz sentido. É uma boa teoria. Não, faz sentido que em Suspiria é a questão sobrenatural, né? Coisa das bruxas e tal. Então tem os assassinatos, mas está tudo ligado a fatores sobrenaturais, né? Eu sei lá, eu meio como é do Argento, então meio que eu considero guiário, mas imagino que muita gente não considera. Foi só uma especulação agora, pensando por que tem gente que considera, exatamente trazendo essa indagação, né, pensando nessa indagação do Wilmerson, que já vi serem feitas, né, e eu tava pensando agora, pensei nisso, não sei, talvez seja por algum outro motivo, mas esse foi o motivo que eu pensei agora. Mas, Marcelo, e sua relação com os Neo Gialli? Como é que se deu? Ela começou agora, né? Como você apresentou esse tema, eu comecei a procurar umas listas com os filmes e tal. E, assim, não tinha assistido nenhum deles. Os primeiros que eu assisti foi esses para esse programa. E aí assisti mais um e tocou uns outros aqui para assistir, mas assim, dos clássicos eu já vi muito. Agora, assim, o Neo Gialli, assim, eu desconhecia. Primeiro que eu vi foi o Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo. Eu vi esse filme porque um podcast que eu ouvia falou dele. E aí, mais tarde, eu vi aquele Barbarian Sound Studio do Peter Strickland. E aí gostei. Eu vi alguma coisa também.
eu vi mais também essa semana, assim, né? Além dos filmes que a gente vai discutir, que eu já tinha visto, eu vi alguns outros, né? E por incrível que pareça, tem uma produção de Neo Giallo aqui na América Latina. Assim, tem alguns diretores argentinos que estão trazendo, né, desde meados da década passada, né, elementos do giallo para seus filmes, né? Eu lembro que eu vi um filme chamado Mirada de Cristal, que é Olhos de Cristal, né? Que é sobre uma modelo que morre durante um desfile e aí um ano depois, né, as pessoas envolvidas nesse desfile começam a morrer, começam a ser assassinados por um assassino que se veste como um manequim, né? Eu até brinquei no Blue Sky dizendo que depois de tantos anos a gente vendo manequim sofrendo no giallo, a gente finalmente tem o manequim tendo a sua vingança, né? E esse filme é argentino. Aí, um outro filme de uma dupla de irmãos que eu acho que fizeram uma trilogia de Neo Giallo, eu só vi um, que é o Abracadabra, né? Os irmãos que eu tô falando é o Nicolás Onetti e o Luciano Onetti, né? E aí o Abracadabra, né, conta a história de um mágico que morre acidentalmente, né, durante a execução de um truque dele. E aí 30 anos mais tarde, as pessoas envolvidas, né, com ele, né, começam a morrer e cabe ao filho dele, que era criança na época, né, agora ele já é adulto, cabe a ele investigar e descobrir quem é que está por trás dos assassinatos. Esse também é argentino. E tem um uruguaio que eu achei muito divertido, que se chama Mortes na Matinê. É Al Morir la Matinée, ou também The Last Matinee, que esse eu não sei, eu achei mais parecido com o Slasher, tanto que tem uma Final Girl e tal, mas estava lá nessas listas de Neo Giallo, que esse filme se passa em 93, e aí é a história de um pessoal que vai assistir um filme de terror no cinema. E aí, de repente, tem um assassino nessa sala de cinema e começa a matar todo mundo que tá lá. Tem ótimas referências, assim, aquele Olhos da Cidade São Meus, né? Tem um pôster do Ópera. E é bem divertido. Eu gostei desse filme. Apesar de considerar ele mais próximo de um slasher, tanto que tem até uma Final Girl nesse filme. Spoiler, né? E é do Maximiliano Contenti. E ele é uruguaio. Me causou surpresa, assim, ver que a América Latina tá produzindo esse tipo específico de filme de terror. Legal, vou procurar, cara, esses filmes. Eu não conheço. Eu descobri numa lista dessas de Neo Giallo do Letterboxd. Massa. E agora a gente vai meio que falar de dois que são um tanto quanto famosos, né? Dentre esse gênero, né? Dentro do Neo Giallo, né? Então, antes de a gente ir para os filmes, eu gostaria de saber de vocês, né? Quais são os seus top 5, os seus top 5 Gialli? Tá, cara, eu acho que o meu favorito é difícil não ser o Profundo Rosso, do Dario Argento. Aqui no Brasil é chamado Prelúdio para Matar, né? É de 75. Eu acho esse não só meu giallo favorito, como para mim é um dos filmes de terror dos anos 70, um dos melhores. E eu acho que, no geral, assim, dos anos 70, eu acho que é um dos grandes filmes. Eu amo a trilha do Goblin, eu amo a atmosfera desse filme, os personagens, a química entre o David Hemmings e a Daria Nicolodi. E depois dele, eu acho que em segundo lugar é Os Seis Mulheres para um Assassino, do Mario Bava, que eu acho que é esse filme, além de eu gostar muito dele, é um filme de muita importância, né? Porque eu acho que foi um filme que deu início à codificação visual do subgênero do giallo, né? Em terceiro, eu acho que eu colocaria o Estranho Segredo do Bosques dos Sonhos,
do Lúcio Fulci, de 72. Esse filme, ele é uma loucura, é um diálogo um pouco diferente, porque ele sai um pouco ali da área urbana, né? E a gente vai mais para uma área mais rural. E aqui no lugar das vítimas serem mulheres, as vítimas são crianças, né? E ele tem uma sequência com a Florida Balkan, que é difícil de ser da nossa cabeça, sabe? Eu gosto muito desse filme. Em quarto lugar, esse filme, eu não sei assim, ele é amplamente considerado diálogo. Eu acho ele quase um slasher, mas eu vou roubar e vou colocar ele aqui de qualquer forma, que é o Banho de Sangue, do Mário Bava, porque só o Mário Bava, citar só um Bava tá errado. E eu acho esse filme também muito, muito bom, muito brutal. Dizem que reclamaram com o Bava que os filmes do Argento eram mais violentos do que o dele, e então ele fez esse, né, em resposta. Eu não sei se isso é verdade, mas esse filme é realmente um banho de sangue, é o melhor título para ele. E eu acho que em quinto, para citar também um outro mestre do gênero, que é o Sérgio Martino, eu vou de Tosso, que é um filme também eu gosto muito, e que tem mortes super elaboradas e tem muito de erotismo, que é algo tão presente no subgênero, né? Gosto muito também desse. E é isso, né? E você, Marcelo? Bom, a minha lista eu procurei botar aqui cada um de um diretor diferente. Senão eu ia encher de Dario Argento aqui, porque eu gosto muito de Dario Argento. Então, assim, ficou assim, né? Sem numeração. Mas, assim, primeiro eu botei exatamente o Prelúdio para Matar, né? Que, embora o meu filme favorito, assim, de coração do Argento seja o Suspiria, né? Mas como Suspiria tem o lance sobrenatural, tá assim, então eu boto esse que é o meu segundo filme favorito, dirigido por ele, né? O Prelúdio para Matar. E exatamente tem aquela trilha do Grobe que é fantástica, né? E que, né, dizem, né, que inspirou a trilha do Halloween do Carpenter. Aí depois coloquei o Segredo do Bosque dos Sonhos do Fulci, que, esse filme eu assisti naquele DVD que a Versátil lançou e, assim, depois que eu assisti ele ficou um bom tempo na minha cabeça mesmo, porque, nossa, tem umas sequências ali, violência, assim, fantásticas, né? O fim, né, com o manequim, né, que o Thiago já gosta de mencionar, e aquela sessão de espancamento da personagem da Florida Vulcan também, e nossa, e tem a Bárbara Boucher, né, que tá maravilhosa. Aí coloquei, né, também os 6 Mulheres para o Assassino, do Bava, né, para ter o Bava na lista, também, assim, é um filme importante e, né, não sei se foi ele que praticamente definiu, né, essa linha do Ghiali, né? Pelo menos eu já li sobre isso e aí eu gosto bastante do filme. Aí o meu matino é o Todas as Cores do Medo, e aí completei a lista com o Pássaro Sangrento do Michel Soavi, que eu também gosto muito, até pela figura do assassino, que eu acho muito, muito bacana com aquela máscara. É bom aquela máscara daquele assassino, né? Me amarro. Essa máscara por si só já vende o filme, né? Assim, não é? A gente já compra o filme só por ela, a gente já quer assistir. Sim. Eu acho que é consenso entre nós três, né? Vocês me falaram de 2 filmes que estão na minha lista também, que é o Prelúdio para Matar e 6 Mulheres para o Assassino. A gente difere um pouquinho, que o meu Martino foi o Estranho Vício, da Senhora Ward, né? O Lâmina Assassino.
que depois de ter reassistido ele pro programa passado, eu comecei a gostar dele ainda mais, assim. Ainda mais pela sua insanidade de plot twist atrás de plot twist, né? Um outro filme que esse eu acho que vocês não assistiram, que se chama Os Passos. Em inglês é Footprints on the Moon, que é com a Florinda Bolkan, e é um giallo que pouca gente fala, mas tem umas coisas que tem muita reviravolta interessante, assim. E tem o Klaus Kinski que faz o personagem de um sonho da Florinda, assim, da personagem da Florinda Bolkan. Recomendo esse filme. Eu vi 2 vezes, assim, eu vi uma vez, aí eu falei assim, pro pessoal aqui de casa, falei, não, vocês precisam ver esse filme. Aí a gente foi ver esse filme de novo, porque eu gostei muito, assim. Vocês assistam, porque é muito, muito legal. E tem aquela menininha, tanto do Prelúdio para Matar, quanto do Baía de Sangue, aquela Nicoleta Elmi, que ela sempre faz uma psicopata, né? Mas nesse filme ela não tá fazendo psicopata, não. E por fim, um filme do Lamberto Bava que eu gostei, que é o Delirium, não tem nome em português, é Le Photo de Joia, de 87. Você viu esse filme, não viu, Marcelo? Vi sim. Eu gostei desse filme, Gostei que tem a Serena Grande também. Eu acho que eu gostei também. Tem o Jorge Eastman. O Jorge Eastman é outro ator que tava em todas e a gente ainda não fez um episódio sobre ele, porque ele tem uns filmes que estão muito legais. Principalmente um filme que o Wilmerson já mencionou uma vez aqui, que é o Cães Raivosos, né? Esse é muito bom. Filmaço. Rabid Dogs, né? Exatamente. Ele tá nesse, tá no Pássaro Sangrento, esse ator, o George Eastman, ele aquele grandão. Aquele grandão, ele tá naquele, tá num western, tem espaguete da Lina Wertmüller também. Então agora vamos para os filmes. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes que podem ser considerados neo-gialli. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema ao qual o Marcelo ainda não havia assistido e o João Cardoso escolheu outro filme ao qual o Wilmerson ainda não assistiu. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers dos filmes. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Tiago, qual filme você escolheu para mim? A Mère, de 2009. O filme foi escrito e dirigido por Hélène Catté e Bruno Forzani. Atuam no filme Cassandra Foré, Charlotte Eugène Gilbert, Marie Bros e Bianca Maria D'Amato. Ana é confrontada com o corpo e o desejo em 3 momentos chaves da sua vida. Quando criança, ela traz seu avô morto de volta à vida. Na puberdade, ela descobre o poder da decadência e da sexualidade. Finalmente, ela luta contra a perda e a solidão quando retorna à casa de seus pais, agora abandonada. Essa sinopse vem da MUBI. Cara, eu gostei. Foi uma experiência sensorial e tanto, né? E ele é um filme com pouquíssimos diálogos. Você acompanha mais as imagens, o som, a montagem, aquela coisa toda feita em cima de closes, sabe? Eu diria que quase um filme claustrofóbico. E tem umas cenas, principalmente assim na segunda parte, que te dá até um nervoso, né? Que você quer ver mais, pelo menos assim, me causou isso, assim, você quer até ver mais da cena, né? Aquela cena mesmo que ela passa ali em frente àquele grupo de motoqueiros, achei muito interessante. Eu tava super ansioso para ver esse filme e eu gosto muito da primeira parte dele,
dela criança, da construção que ele faz ali, justamente desse jogo de câmera, onde a direção sabe muito bem o que revelar pra gente, o que mostrar ou não, e trabalha muito também o design de som para criar angústia na gente, brincar com a gente. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Tem um mistério, tem o avô que está morto, e tem aquela outra figura que a gente acha que, pelo que eu entendi, é a avó, né? Que a persegue. E eu gosto muito dessa parte. Mas já das outras, eu confesso que eu não gostei tanto, porque a direção não sossega, né? É sempre assim. Eu acho muito over. É sempre um close, é sempre algo, uma montagem inquieta. É sempre essa questão do som que eu falei, ela tá sempre ali presente, né? E fica um pouco cansativo, eu acho. A gente não tem descanso. É aquela, eu acho que entra um pouco naquilo de quando tudo é barulho, nada é barulho, né? É bom ter momentos de silêncio para que o barulho tenha mais impacto, né? Eu lembro de uma cena que ela chega já na terceira parte, quando ela retorna para casa, quando ela sai do táxi, e aí ela passa ali pelo jardim na casa dela, entre o portão até chegar na porta da casa, né? Poxa, a maneira como é filmado chega até a ser um pouco assim, meio cômico, assim, até sexualizado que o corpo dela passando pelas plantas, os espinhos enganchando, puxando a roupa dela, esses closes, né, nas partes do corpo da mulher, e ela tá só entrando na casa, né, mas a direção faz aquilo se tornar, tenta criar ali novos sentidos para aquilo, eu acho. E isso me cansou um pouco, eu não vou mentir, mas o filme tem muita coisa interessante, como essa relação do sexo, né? E eu falei que eu gostei muito do início, né? Eu gosto muito do final também, do final mesmo, não de toda essa sequência dela na casa, mas ali, depois quando ela tá tomando banho, que o assassino começa a aparecer, né? Aquele final ali eu gosto muito. E principalmente por esse jogo que fica meio abstrato, fica meio onírico também, numa espécie de sonho, não fica muito claro. O filme não dá todas as respostas ali, eu acho, de bandeja pra gente. E é isso. Eu acho que ele tem momentos muito bons, mas eu acho que se a direção fosse, eu acho que um pouco menos presente, eu acho que eu teria gostado mais, eu acho. Acho que se eles soubessem dosar mais, acho que a experiência, para mim, né? A minha experiência, né? Teria sido melhor. Mas só mais uma coisa, um grande destaque para mim desse filme é a trilha sonora. E como ela muda em cada parte, né? Eu acho que a primeira trilha sonora dessa sequência na casa me lembra muito Goblin, me lembra muito a trilha de Prelude para Matar, que até tem o som do contrabaixo, me lembra o som do contrabaixo da trilha de Prelude para Matar. E o foco que a música tem no baixo, né? E depois, ali no meio, tem uma outra trilha, na segunda parte, a trilha já muda um pouco, já me lembra mais algumas coisas do Sérgio Martino, eu acho. E no final, na terceira parte, a trilha também já é um pouco diferente. Mas uma constante de qualidade para mim no filme são essas trilhas. Eu até fiquei de procurar depois, pensei em procurar, de pesquisar, se eram trilhas novas feitas para esse filme ou se estava utilizando trilha de filmes de outros de Allen. E eu acabei não tendo tempo, mas fiquei muito curioso, gostei muito da trilha sonora desse filme, eu achei incrível. Achei para mim um dos grandes aspectos positivos do filme. Respondendo a sua pergunta, é de outros Gialli, essa trilha sonora. Suspeitei desde o princípio. Você tem aquela A Cauda do Escorpião, uma das músicas. Tem aquele o que eles fizeram com as suas filhas, que você mencionou. Sim. Então por isso que eu tava achando familiar. Tem de um filme chamado O Ventre Negro da Tarântula. Você tem um que é o Killer Cop,
Sim, melhores títulos possíveis. Sim, tem o La Polizia Sta a Guardare, é o nome em italiano. E claro, mais uma música que tá lá na terceira parte é aquele Furore do Adriano Celentano, que é a música de abertura lá do Olhos Diabólicos. Sabe aquela cena que ela tá no táxi? Sim. Então, Poxa. é a música que toca quando ela tá, quando a mocinha do Olhos Diabólicos tá no avião. Que massa, cara. Que legal. Uhum. Poxa, sua trilha é massa, cara. Uhum. Como falei, a trilha é realmente a ótima seleção, cara. Fantástico. Uhum. Não, a trilha sonora desse filme é excelente. A trilha então é feita assim no mesmo esquema dos filmes do Tarantino. Exatamente. Tarantino faz isso, né? Aliás, eles jogam baixo no trailer do terceiro filme que eles fizeram, que é Cadáveres Bronzeados, que é o último filme deles, e aí no trailer eles tocam a trilha sonora do Estranho Visto da Sarah Ward, né, do Lâmina Assassino. Mas aquela versão mais rápida, que é a minha favorita, assim. Eu falei assim, nossa, vou ver esse filme. Aí fiquei vendo esse filme, esperando tocar essa música e não toca. Mas eu gostei do filme. Mas não toca essa música toca a música no trailer, mas não toca no filme. Pegadinha. Uma coisa que vocês chamaram a atenção, esse filme praticamente não tem narrativa, né? Praticamente não tem diálogo, né? E você tem que prestar uma atenção brutal para entender o que se passa, exatamente por isso que vocês falaram de que é quase meio claustrofóbico, né? Porque ele trabalha muito com close, né? Mas nessa segunda visita que eu tive, eu consegui reparar algumas coisas, né? Muito aquela questão de medo e desejo, né? Muita questão de um elemento que, apesar de ser apresentado de outra forma, é uma característica muito comum no Gialli, que é justamente a presença, né, da morte do sexo na infância, né? Alguma coisa que traumatize a criança a ponto de ver essas duas coisas, né, e acaba, né, mudando a pessoa, né? A gente lembra que naquele filme que a gente viu, o Alerta Vermelho da Loucura, o fato do personagem matar a mãe nessa idade justamente porque ele viu ela transando com o novo marido. E aí nesse aqui a gente tem, né? Você tem justamente ela vendo o avô morto, né? E aí logo em seguida ela vai e vê os pais transando, né? E aí isso daí foi colocado para ela de uma forma muito, muito abrupta, né? Sim. Inclusive essa sequência é muito legal, visualmente o que a direção faz, né? Eu acho fantástico. Outra coisa que eu fiquei me perguntando nesse filme é um tema que eu por acaso gosto, que é um tema derivado de um texto lá da Laura Mulvey, que é aquele Visual Pleasure and Narrative Cinema, né, que eu já falei sobre aqui, que ela nesse texto ela cunha o termo male gaze, né? E eu acho que a partir da segunda parte isso fica mais óbvio, né? Eu lembro que na segunda parte tem uma coisa que me chamou muita atenção. Tem uma hora que ela, já adolescente, tá conversando com um amiguinho e para mostrar que o amiguinho tá olhando pro decote dela, eles fazem um jogo que é assim, você mostra os olhos dele, não, você mostra um close super extremo dos olhos dele e depois um close super extremo do decote dela, mostrando que ela estaria olhando para os olhos dele enquanto ele estava olhando para o decote dela, né? E eu acho que essa descoberta que ela passa a ter a partir daí da sexualidade, do desejo que ela consegue gerar nos homens, tanto que aquela própria cena dos motoqueiros também, né? E é um chamativo, né? E eu tava lá no Blue Sky, até antes mesmo de a gente já ter marcado para conversar sobre esses filmes, no começo do mês, eu acho, assim que teve a diáspora lá do Twitter, e eu vi um texto muito interessante de uma autora chamada L.B.
que se chama A Mare as a Representation of Our Psychosexual Obsession with Death, né? Então ela vai falar como esse filme ele trabalha muito com dois temas que, na verdade, são dois temas que são muito caros ao giallo e muito caros ao cinema de terror, ao sistema de suspense em geral, que é justamente a pulsão de morte e a pulsão de vida, né? O Eros e o Thanatos lá que o Freud vai falar, né? Mas antes de ela entrar nessa parte mais psicanalítica, ela começa falando que amer significa amargo em francês, né? Então ela vai falar que a gente vai achar, né, alguns aspectos desse filme angustiantes, né? Você vai ter algumas cenas que vão causar desconforto não apenas pelas imagens, mas também pelo som, né? Como o Wilmerson falou, né, o som não para. Então você vai ter cenas em que o joelho da menina, né, ensanguentado por causa do sal. Você vai ver os dentes de um pente, né, raspando pela boca de alguém. Uma lâmina de barbear antiga arrastada com barulho pelos dentes de alguém, né? A gente vê closes. E você tem aquela cena, né? Aquela cena de um cadáver de um homem idoso, né? Tanto pode ser morto, como pode ser meio que animado, né? E aí ela fala, né? Ela fala da questão do Freud, né? No texto dele chamado Além do Princípio de Prazer, né, que foi muito inspirado num texto da Sabrina Spielheim, que é A Destruição como Origem do Devir, né? E aí pesquisando, né, sobre o que é pulsão de vida, pulsão de morte, né, que aquilo, né, busca a manutenção da vida, da procriação, e o outro busca a destruição, né? Mas aí você tá vendo que assim, essas duas pulsões, né, que estão sempre presentes no giallo, e mais até, né? Se você pegar Psicose, ou até mesmo aquele Tortura do Medo, do Michael Powell, você vai ver que esses personagens são movidos, né, nessa dicotomia entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? É justamente assim, o interesse que eles têm sexual por alguém acaba engatilhando, acaba dando gatilho num impulso para matar essas pessoas, né? Tem também um outro elemento, que também é uma outra referência, né, aos gialli, que é a luva preta, né? Eu lembro que, assim, é tradicional, né? Eu acho que o Argento só tem um filme em que o assassino não usa luva preta, usa luva branca, que é aquele Você Gosta de Hitchcock. E nesse daí, a luva preta, ela se faz presente, né, de uma forma muito explícita, né? Claro, com outro sentido. Eu acho que é mais ou menos isso que eles tentam. Eles pegam os elementos, pegam os temas, né, e eles dão uma nova roupagem, eu achei. Sim, eu concordo contigo. E eu acho que até a forma como eles filmam também é um pouco diferente, né? A forma como eles encenam, como eles constroem esses temas, trabalham esses temas, é diferente. A primeira fase, né, a primeira parte eu vejo mais como uma homenagem àquela parte sobrenatural ali do cinema do Argento, até do Bava, tem algum filme, né? Aí, assim, para mim as intenções do filme começaram a ficar mais evidentes assim na segunda parte, né? E aí na terceira parte ele vira um guiale de fato. Toda aquela coisa clássica do assassino, a faquinha, a luvinha. E tem uma outra coisa na segunda parte também que me chamou muita atenção, foi o hábito dela de ficar chupando o cabelo também. Que dava um nervoso aquilo. Eu falei assim, moça, deixa eu tirar isso aqui pra você. Na segunda parte, ela é muito sexualizada, né? Ela tá descobrindo agora. Boys, mas... O amiguinho dela. O amiguinho dela já chega, acho que tenta beijar ela, né? Eu acho que a mãe dela tá tipo numa mercearia, né? E aí eu posso estar enganado, mas eu acho que ele comenta que ela cresceu muito. Inclusive nessa cena, quando ela joga a bola pra longe, que a gente escuta eles correndo, tem ali uma coisa muito ofegante. Fica quase com uma relação sexual, né? O som, se você prestar atenção, pelo menos eu tive essa impressão. Sim, assim.
do ritmo deles ofegantes, correndo, sabe? Se movimentando rápido. Eu tive a impressão que a intenção da direção era justamente fazer esse paralelo entre aquela corrida ali e o sexo, assim. Sim, né? Que eles saem correndo e tem uma hora que corre tanto que você mal vê o que está acontecendo em cena, sabe? Você vê assim, tipo, só a vibração quando eles estão correndo. Sim. E essa questão do olhar sexualizado, eu acho até curioso, porque quando corta para essa segunda parte, que eu acho que corta já mostrando o corpo dela. E aí eu pensava que já era ela adulta, né? Então, olha a direção mostrando como ela ficou uma mulher bonita quando adulta, porque mostra algumas partes do corpo dela assim, e aí depois a gente percebe que na verdade ela tá adolescente ainda, né? E eu fiquei até um pouco em choque, assim. Não, e também tem uma outra coisa também que chama atenção nessa cena, nesse momento, nessa cena que você mencionou, é que tem uma formiga também caminhando pelo umbigo dela, saindo do umbigo dela, e aí ela mata, e aí sai o sangue, aí ela esfrega, assim. Eu acho que estaria dizendo que ela estaria chegando na puberdade, talvez, que ela já está menstruando, porque formiga não bebe sangue, né? Não sei se a cor do sangue da formiga é vermelho. Eu acho que seria mais um símbolo dessa menstruação dela. Pode ser. E a mãe, percebendo essas coisas, dá uns tapas nela, na mão dela ela se comportar. Sim, passa essa ideia o tempo todo, né? Que a mãe reprime, né? Exatamente. Vocês têm mais alguma coisa? Acredito que não, Thiago. Também não. Já falei de tudo. Já. Então vai lá, Emerson. Vamos para o próximo filme. João. O João não tá aqui, né? Não se preocupa, Emerson. Já tá tudo no plano. Ah, perfeito. Acharam que era só a Aronofsky que mandava áudio? Não. Agora eu também vou começar a mandar áudio aqui nesse programa. E o filme que eu indiquei é Faca no Coração, dirigido por Ian Gonzalez e lançado em 2018. Então vamos lá. O filme foi dirigido por Ian Gonzalez, com o roteiro do próprio Ian Gonzalez e Cristiano Mangione. Estrelam um filme Vanessa Paradis, Nicolas Maury e Kate Moran. Não sei se os nomes são assim, mas deve ser algo parecido. Vamos falar um pouco da sinopse do filme. Final da década de 1970, em Paris. Anne é uma produtora de filmes pornográficos que sofre com o término de seu relacionamento com a montadora Louise. Os negócios não andam bem e são ainda mais prejudicados quando um estranho assassino mascarado começa a atacar os seus principais atores. Revoltada com a passividade da polícia, Anne começa sua própria investigação e tem uma ideia genial: reencenar as mortes em versão pornô. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. Esse filme, ao contrário do primeiro, não estava ansioso para assistir e eu gostei muito. Fiquei super positivamente surpreso com ele. E é um filme que faz diversas homenagens ao diálogo, né? Logo de cara, assim, é até difícil de pegar todas as referências, eu acho. Eu até notei algumas aqui. Logo ali no início, que tem a primeira vítima, ela tá naquela... em uma boate, né? E, na verdade, até antes disso, na verdade, que a gente vê as cenas da montadora trabalhando nos filmes, né? E me lembrou, não o diálogo, mas me lembrou um pouco ali de Blow Up, Blowout também, com aquelas cenas dela montando o filme e analisando as imagens. Tem uns zooms no que ela tá vendo, que revela uma pessoa lá no fundo do quadro. E aí depois a gente corta para a primeira vítima na boate, e ali para mim tem uma referência já, eu não sei se nessa cena específica, mas tem uma referência ao Terror na Ópera do Argento. A gente vê uma pessoa tocando bateria e ela tá fantasiada na cabeça com a cara como se fosse a cabeça de um pássaro, e para mim é uma referência tanto ao Pássaro Sangrento do Michel Soavi, quanto também Quatro Moscas sobre o Veludo Cinza, né, que é a questão do baterista.
E tem várias outras referências. Tem uma cena que a protagonista faz um buraco para espiar a ex dela, né? E aquilo para mim é psicose completamente. Eu acho que a maneira como o filme filma, que trabalha o erotismo e mistura junto com as cenas de morte me lembrou um pouco o Torso, ou os filmes do Sérgio Martino em geral, assim, também. Eu penso também numa cena mais lá pra frente, onde ela tá em um cinema assistindo os filmes dela. Ela tá naquele cinema pornô e me lembra muito uma cena que tem no Estripador de Nova York, que eu acho que é do Fulci, né, esse filme. É um filme super violento também. E o que eu acho engraçado, assim, curioso nesse filme é que no meio disso tudo, assim, eu acabei pensando também, não sei, me viu essa loucura assim, na relação dela com aquele amigo dela, que trabalha com ela, né, a protagonista, e o romance dela com a ex. Esse romance e essa amizade dela com o amigo, as cenas deles na casa do amigo, me lembrou Almodóvar, cara. Nada a ver assim, mas acabei pensando na Almodóvar e pensando que talvez uma lésbica que acabou de terminar um relacionamento e tá na casa de um amigo gay, estão matando pessoas que trabalham com ela. Talvez a Almodóvar, isso poderia estar em um filme da Almodóvar, assim, de tão absurdo que é. E ela tá reencenando as coisas, né? Os assassinatos. Porque no início do filme, ela não, assim, até a metade do filme, ela não liga muito, ela não dá muita atenção, ela não parece ser impactada, né, com o que tá acontecendo. Até alguns personagens falam isso, assim, pra ela. E só depois ela decide, ela realmente fica preocupada e então toma alguma atitude, né? Mas nesse filme ela tá muito mais preocupada com o término do relacionamento dela, né? Inevitavelmente eu acabei lembrando do X, do Tim West, né? Que veio depois. Eu não sei se o Tim West assistiu esse filme, mas é um produtor de filmes, fazendo filmes pornográficos e com assassinatos ocorrendo ali ao redor de tudo aquilo, né? Então são filmes que tem, eu acho que tem esse elemento central, um plot assim, bem parecido. Eu acabei achando. E eu gostei de ser um filme com tanto enfoque no universo LGBT, né? No universo queer, e que inverte um pouco a lógica da gente ver sempre o corpo feminino sendo esse destino de violência, né? De foco, de sexualização. E aqui a gente vê o corpo masculino, né? Sendo trabalhado, sendo o objeto ali de atenção, de criação de desejo, né? De criação de tesão mesmo, né? De tesão mesmo. É um filme muito erótico, eu acho um filme muito erótico. E mesmo quando quando não são os homens, as mulheres também são lésbicas. E o Ian Gonzalez, o trabalho dele vai por esse caminho mesmo, né? Eu não vi muita coisa dele, mas eu vi um outro curta. Nas Ilhas? Isso, exatamente. Acho que esse curta entrou no MUBI, se eu não me engano. Eu não sei, eu vi na Fílmica. Viu na Fílmica? Que legal. Desculpa, é só pra anunciar aqui que eu tomei vergonha na cara e resolvi assinar a Fílmica. Maravilha. Eu acho a Fílmica fantástica, cara. Acho muito bom. E, talvez eu tenha visto entrando lá e confundi com a MUBI. Fílmica rainha, MUBI nadinha. Brincando, mas... E um outro filme que eu acabei me lembrando, desculpa citar tantos filmes, mas acabei lembrando também de Parceiros da Noite, do Friedkin, né? Também meio inevitável não lembrar. E é um filme que, apesar de ter tanta violência, tanta coisa erótica, ele também tem bastante, assim, uma certa comicidade, eu acho, assim, principalmente na maneira como eles encenam. No caso, a produtora dentro do filme, né? Como eles reencenam os assassinatos. E tem uma cena que eu ri muito, que eles estão refazendo ela sendo interrogada, né? Pela polícia. E aí o policial que tá digitando o que a pessoa que tá sendo interrogada tá falando, né? Que fica digitando ali todo o interrogatório. Tal hora o cara tem uma ereção e ele se levanta e ele começa
a digitar com o pênis, assim. Poxa, isso é muito bom, cara. Poxa, eu gostei muito desse filme, cara. E ele tem aquele estereótipo assim comum do Jolly, que é a polícia ineficiente, né? Que no caso ela que acaba indo atrás de resolver, de descobrir o que aconteceu, e a polícia não faz nada, né? A polícia acaba não fazendo nada, e eles que pegam também o assassino. E de novo tem essa questão também do trauma, né? Do trauma sexual, nesse caso de uma sexualidade que não foi permitida, né? Foi reprimida através da violência, da morte. E o final é muito impactante também, né? O que acontece ali. Aquela cena é difícil, eu acho, assim, de sair da cabeça. Enfim, cara, gostei muito desse filme. Eu acho que ele faz belas homenagens, ao mesmo tempo que ele consegue ser muito original também. E eu fiquei assim, encantado, gostei muito. Muito obrigado aí, João, pela indicação. Muito obrigado, gostei muito. Bom, dos 4 Neo Gear que eu consegui assistir para me preparar para o programa, o Faca no Coração é o que tem mesmo, né? A estrutura de um Gear clássico, né? Você tem o assassino mascarado, né? Que a gente não sabe a identidade, aí tem a questão de trauma, tem alguém investigando os assassinatos, né? Os outros filmes, acho que eles ficam mais na estética, né? Na estética, exatamente. Agora o Faca no Coração, ele tem tudo mesmo, a estética, a estrutura. E gosto bastante da protagonista também, que tipo é uma personagem com problemas, né? Não é assim uma mocinha típica, tal, né? E a questão da polícia também, eu gostei que, além da polícia ineficiente, né, fica evidente também que a polícia não está interessada em resolver, né, o caso, né? Até porque né, são gays que estão morrendo, né? Trabalham em filme pornô e o filme deixa isso evidente. Acho que na segunda vez que ela faz a visita à delegacia, que aí tem um segundo policial que passa, né, uma pista para ela, que isso é a pena do pássaro, né? Que aí ela vai investigar, né? Que ela vai viajar e conhecer a história por trás, né? Que vai levar ao assassino. Eu gostei muito e também o filme ele tem um clima meio onírico, meio estranho mesmo, né? Aquele cara mesmo que ela encontra lá, né? E da pista que tem uma mão meio, acho que meio de largato, né? Tem essas coisas estranhas assim. Gosto também daquela sequência, né? Que ela tá no cinema, aí ela dorme e sonha, né? Que tem a ex-namorada dela que tinha sido assassinada numa cena anterior, e aí aparece ali no sonho, aí é tudo meio estranho, depois que você vai ver que é um sonho. Enfim, assim, eu acho um filme muito bacana, muito original mesmo. Ela tem uns sonhos com a cena que gerou o trauma no assassino, né? É meio uma ligação psíquica, né? Parece. E aí tem e aí tem aquele outro personagem que voltou a trabalhar com ela, que quando eles estão no piquenique, ele toca na mão dela, né? E ele diz que ela tem essa meio que essa capacidade, esse poder, né? Uhum. Ela se atente a isso, que ela deixe isso meio que vir à tona, né? Tem esse lado mesmo, meu de mediunidade, eu não sei, assim. Mas tem. Vocês falaram da polícia ineficiente. Geralmente, nesse tipo de filme, no Guiar, a polícia geralmente é ineficiente, mas nesse ainda tem, né? Tem motivo para a ineficiência dela, né?
E uma outra coisa também que me chama a atenção na polícia é que eu acho que, tirando um dos policiais, todo o resto é da comunidade LGBTQIAP+, né? Eu acho que até aquele outro policial é meio twink, né? Aquele outro policial que dá que guarda souvenirs dos casos deles, eu acho. Eu também tive essa impressão, Thiago. Eu também tive essa impressão. E é realmente. O filme não se passa na atualidade, né? Se passa em 79, né? Tem uma importância para se passar em 79, né? Exatamente. Então, aquelas mortes não importam, né? Uhum. Aquelas vítimas não importam. Então... E mais, né? Foi num período pré-AIDS, né? Foi um período em que a pessoa não tinha muito uso de preservativo, não tinha muito cuidado com o uso de preservativo, né? A pessoa não tinha esse medo que causou a AIDS, né? Porque de repente nos anos 80 a AIDS começou a matar todo mundo. E eu acho que nesse período eu acho que a coisa era muito mais livre, né? Então as pessoas não tinham muito receio de ficar transando com desconhecidos, né? Eu acho que tanto que o pessoal tá sempre naqueles clubes, né? A primeira morte, né? Tanto tem muito a ver com isso. E o assassino usa um consolo com uma faca retrátil. Eu acho que o nome em inglês fica até muito mais sonoro, né? Que é Switchblade Dildo, né? Fica mesmo. Ele usa isso e uma coisa que me chamou a atenção também é que eu acho que só os 2 primeiros assassinatos têm a relação com sexo, são durante o ato sexual, né? Depois eu acho que ele já parte para umas mortes mais convencionais, né? Só os 2 primeiros. Sim. Que é o garoto que ele encontra nesse clube, né? E aquele outro que tá se drogando em um carro no meio da rua, né? Um carro abandonado, né? Aí ele tira o consolo, o cara começa a chupar o consolo e de repente tem uma faca dentro desse consolo que ele morre. Eu descobri que esse filme, a personagem da Anne é baseada numa produtora e diretora chamada Anne-Marie Tency, que foi uma diretora e produtora de filmes pornôs gays nos anos 70, lá em Paris, lá na França. Pelo que eu vi, os outros personagens também acabam que fazendo um pouco de referência a pessoas que trabalharam com ela. Os nomes são meio que anagramas, assim. Ah, é? Ah, que legal. Há várias referências a colaboradores dela. Os elementos sobrenaturais, né, que estão presentes, né, nesse filme, né, por exemplo, como vocês mencionaram, né, a ex-participante lá do grupo, né, que vai, ela não lê a mão da Anne, né, ela pega a mão e sente as energias, né, e aí fala para ela que você tem todos os elementos, né, e você tem essa ligação psíquica, e aí de repente aparece, né, como o Mark falou, né, parece aquele jovem com uma mão que parece de um lagarto, parece uma mão de um pombo, coisa parecida, né? Um troço meio esquisito. E aí tem uma pirâmide no meio da floresta. Né? Isso daí me lembrou, né? Esses elementos, principalmente lá nos filmes do Argento. Os filmes do Argento têm mais elementos sobrenaturais que a gente já mencionou aqui, né, no começo do episódio. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Acredito que não. Eu também não. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Marcelo, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Cara, recentemente em plataforma de streaming, vi nada assim que... Aproveitando o espírito do programa, então, eu vou indicar um filme que eu revi, acho que foi mês passado. Não tem na Netflix, mas provavelmente tem no YouTube, que é um filme brasileiro de 1983, A Próxima Vítima, dirigido pelo João Batista de Andrade, que é um filme que se passa ali quando está acabando, né, a ditadura militar.
está em ano ali pré-eleitoral e prostitutas, né, estão sendo assassinadas por um ou mais maníacos. E aí tem um repórter de TV, vivido pelo Antônio Fagundes, que começa a investigar o caso e se envolve com uma das possíveis próximas vítimas, que é vivida pela Maiara Magri. E é um filme bem interessante, que ele cobre ali um período da política brasileira, tem críticas que continuam funcionando até hoje, até porque as coisas não mudaram mesmo. E aí tem esse elenco super muito bom, que tem o Otton Bastos fazendo um chefe de polícia cínico. Então essa é a minha indicação. Botei aqui na lista pra ver. Eu tava pensando até que tava falando de um filme aí que vocês já tinham visto. Então legal. Não, gostei. Dá uma olhada que vale a pena. E você, Wilmerson? Eu tenho visto cada vez menos filmes no streaming, mas hoje mesmo eu vi um, quase me contradizendo, né? Mas porque era o novo filme do Ethan Coen, né? Dos irmãos Coen. Eu não sei quando que chegou na Amazon Prime esse filme, mas eu vi que tava lá e aí aproveitei para assistir. Não teve, acho que ele não chegou a ser exibido nos cinemas brasileiros, eu acredito. E se chama Garotos em Fuga no Brasil, né? O título original é Drive Away Dolls. E eu confesso que eu tava bastante ansioso para ver esse filme. Tava curioso. É um filme policial com a Margaret Qualley e outra atriz que eu não conhecia, se chama Geraldine Visvas Nathan. É difícil pronunciar o sobrenome dela. Mas eu confesso que o resultado não saiu tão bom quanto estava a expectativa, eu acho. É uma comédia policial delas meio que fugindo, que acabaram se metendo em um esquema criminoso e os bandidos são perseguindo elas. Então tem um pouco dessa comédia de erros tão comum no cinema dos Coen, né? Mas aqui eu não sei se funciona tão bem, eu acho. Acho que eles não conseguem desenvolver muito ele, né? Não consegue desenvolver muito bem as situações, a química entre os personagens. Parece tudo um pouco meio avexado, meio apressado. E o resultado deixa um pouco assim a desejar comparado com os outros filmes deles, ou dele mesmo, né? Do Ethan Coen. Mas mesmo assim fica a dica para quem é fã da dupla. Não é ruim, só não é tão bom quanto os outros filmes, né? A média, né? Quanto a média da dupla. E é isso. Garotos em Fuga na Amazon Prime. Eu assinei a Fílmica, né? Como eu mencionei. E aí tenho visto vários filmes que eu tenho gostado bastante. Né? E um que eu gostaria de recomendar é um filme chamado Revolução na Terra dos Brinquedos. É um filme da República Tcheca, né? Da Tchecoslováquia, melhor dizendo, de 1947, que mostra um senhor que faz bonecos, né? E aí ele fez de piada um boneco do Hitler, e aí de repente um nazista tá vendo, esse filme se passa na Segunda Guerra, um soldado nazista vê, e aí vai atrás do cara, do fazedor de boneco, o fazedor de boneco foge, e aí ele vai querer começar a destruir os bonecos se revoltam e vão pra cima do nazista. Você viu esse filme, não viu, Wilmerson? Vi sim, cara, e é maravilhoso, cara. Eu amei esse filme, eu vi na época que a gente tava se preparando para gravar sobre a nova onda tchecoslovaca. E depois eu já revi, já mostrei a família aqui, eu gostei muito desse filme, cara, eu gosto muito, é incrível. Eu gostei bastante desse filme. E eu gostei também de um outro curta também, chamado A Fera, que é um filme do Michael Warman e Samantha Nell, e é a história de um ator, né,
numa vila cultural lá na África do Sul, né? Uma vila cultural Zulu, né? E aí o principal ator, que se chama Chaka, que é o nome de um dos grandes líderes Zulus, né? Eu aprendi isso lá no Civilization 1. O Chaka, ele é o ator mais importante e ele tá frustrado porque a única coisa que ele faz é ficar lá parado, tirando foto com turista. Ele queria fazer personagens mais complexos. Ele fala que o sonho dele é fazer Hamlet, porque ele tá cansado de só recebe papel para fazer Otelo. E aí esse filme me lembrou muito aquele filme, né? O Negação do Brasil, né? De como os atores negros acabam sempre, principalmente na televisão, né? Acabam recebendo papéis muito menores do que os atores brancos, né? E aí esse filme fala um pouco disso. Eu recomendo esse filme. E recomendo também a Negação, já que eu falei, Negação do Brasil. Negação do Brasil tá onde? Eu acho que tem no Espaço Itaú, lá no stream do Itaú. Tem? Então, tem no stream do Itaú. É bom, vai lá ver, do Joel Zito Araújo. Você tem algum meio de contato, Wilmerson? As pessoas podem falar comigo através do Instagram, principalmente, que é a rede social que eu mais uso. E é o Wilmerson da Silva, o Wilmerson com W. Eu evitei de ir pro Threads e pro Blue Sky, porque eu já tava usando muito a rede social já tava viciado, então tô tentando me concentrar apenas no Instagram mesmo. E eu também faço parte de um cineclube aqui em Fortaleza, então quero convidar quem for que é de Fortaleza ou de alguma cidade vizinha, alguma cidade próxima, a participar do nosso cineclube. Se chama Cineclube Paralelas. A gente também tá nas redes sociais, então sigam lá no Instagram. A gente vai ter a próxima sessão, vai ser agora domingo, dia 29, e vai ser o filme Amor Maldito, da Adela Sampaio, que é a primeira mulher negra a dirigir um longa no Brasil, né? Que se tem conhecimento. Todo mês a gente trata de um país diferente, então tá sempre explorando filmes bem bacanas de diversas partes do globo. Então fica mais uma vez o convite aí para quem quiser conhecer. Será muito bem-vindo. Eu vi esse filme no cinema. A Thaís Vieira, que já participou aqui do programa, ela me convidou porque ela ia mediar depois uma mesa com a própria Adélia Sampaio. Que legal, cara. Foi uma exibição e depois foi um debate. A gente faz uma espécie de debate também lá depois que a gente assiste o filme, tem um pequeno coffee break ali, depois um debate, e depois a gente ainda faz um quiz de cinema, assim, entre a gente. Uma pequena competição, se divide em grupos, e tem um quiz, assim, geral sobre cinema, onde a gente compete entre si. É muito divertido. Ah, que legal. E você, Mark, tem algum meio de contato? Bom, vocês podem me encontrar no Blue Sky, né? Que, né, o Twitter foi dessa para melhor. Então eu tô ali no Blue Sky, Mark Tinoco mesmo, Marcelo Tinoco. E é o meu único contato, que não tô no Facebook, não tô no Instagram, não tô no Threads, eu só fui ali mesmo. Que é até um lugarzinho legalzinho, tá tranquilo por enquanto. Não tá. Também não tô em nenhuma outra rede social, né? Saí do Facebook, do Instagram. E eu tô gostando, tá bem mais agradável que o Twitter tava, né? Sim, assim, sem aqueles anúncios, sem aquele pessoal. Não quero amaldiçoar vocês, mas aproveitem enquanto dá, viu? Não, eu não tenho nenhuma ilusão de que vai ficar assim para sempre. Não, já tem começado, E quais são as novas lá no Cultura Pop a Rigor? Bom, Cultura Pop a Rigor, por enquanto tá meio parado, mas de vez em quando a gente coloca alguma coisa lá. Em breve devo escrever sobre algum filme, algum tokusatsu, alguma coisa e colocar lá. E aí imagino que mês que vem a gente deva voltar com um podcast.
Legal. Agradeço muito a participação do Wilmerson e do Mark e também de você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rouparita, eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. Daqui de Niterói, eu sou o Marcelo. E este foi o podcast Ponto Cego.